Seja bem-vindo a este nosso momento de reflexão. Hoje, 28 de outubro, dia dedicado à memória dos santos e missionários São Judas Tadeu e São Simão, que neste dia 28 do ano 70, segundo a tradição dos Atos Apócrifos, eles morreram a golpes de bastões, lanças e flechas, a mando dos sacerdotes da religião persa, quando aí estavam anunciando o Evangelho. O texto que inspira a nossa reflexão de hoje é Lucas 6, 12 a 16. Trata-se da escolha que Jesus fez de 12 homens para serem os seus discípulos mais próximos, ou aquelas pessoas que o acompanhavam de perto. Jesus escolhe 12 e lhe confere o nome de apóstolo. Comecemos com duas perguntas. Qual foi a missão dada aos apóstolos? Como Judas Tadeu e Simão exerceram a missão a eles confiada? O texto de Lucas inicia dizendo que Jesus à noite sobe a montanha para rezar. O que isto significa? A montanha, segundo a tradição judaica, ela representa o contato direto, mais próximo com Deus. É o lugar do encontro com Deus. Daí que Jesus sobe e aí escolhe os 12 apóstolos. A planície é o lugar do envio, o lugar do envio do missionário, aquele que é enviado em missão. Pois bem, na planície se encontrava, segundo a tradição, uma multidão imensa, vinda de Jerusalém, da Judéia, vinda de territórios pagãos, de Ciro, E Jesus se encontra com esta multidão e cura muitos dentre elas. Cura de doença, cura de espíritos impuros. Segundo a tradição, de Jesus saía uma força que os curava. Esta mesma força vinda de Deus que Jesus confere aos novos apóstolos, isto é, a missão de curar e a missão de expulsar demônios. Jesus, portanto, escolhe 12 apóstolos. A pergunta que se impõe é: o que significa apóstolo? É aquele que propaga o ensinamento. Discípulo, aquele que recebe um ensinamento. Jesus escolhe 12 apóstolos. Qual o significado de tudo isso? 12 relembram as tribos de Israel, de Manassés, passando por Neftali até Judá. Os 12 apóstolos agora simbolizam a nova igreja nascente, a nova comunidade, o novo Israel, o novo povo de Deus. Dentre esses 12, eu gostaria de destacar Judas, mas primeiramente Simão, aquele que Jesus muda o nome para Pedro e que tem a missão de ser a liderança principal dentre esses 12 apóstolos. Destaco também a presença de Judas, que em Marcos e Mateus é chamado de Tadeu, e Simão, chamado de o Zelota. Esses dois apóstolos, Judas é chamado de Tadeu para distinguir de Judas Iscariotes, o último escolhido. Simão para distinguir de Pedro, e que era também um nome comum, que significa aquele que ouve, por isso ele é chamado de o Zelota. Dentre esses apóstolos, fala-se também que João e Tiago eram sobrinhos de Judas Tadeu. Judas Tadeu era, segundo a tradição, um primo irmão de Jesus. Explico por que isto. Porque o seu pai, chamado de Alfeu de Cleofas, este que seria aquele discípulo ao qual Jesus teria aparecido no caminho de Emaús, o Jesus ressuscitado. Esse Cleofas era irmão de São José. Já sua mãe, conhecida como Maria de Cleofas, era prima de Maria, a mãe de Jesus. Marcos fala, por causa dessa confusão, que Judas Tadeu também era irmão de Jesus. Mas deixemos essa questão para um outro momento. Pois bem, cumprindo a missão dada por Jesus apostólica, Judas Tadeu evangelizou a Mesopotâmia, a Síria, a Armênia e a Pérsia,
onde teria se encontrado com Simão, que antes estava pregando no Egito. Juntos, eles expulsaram demônios, curaram doentes, fundaram comunidades, consagraram bispos. Os seus atos apostólicos encontram-se no livro Memórias Apostólicas de Abdia, publicado em nosso livro Vida Secreta dos Apóstolos e Apóstolas à Luz dos Atos Apócrifos, editora Vozes. Foi Santa Brígida, que viveu entre 1303 a 1373, que propagou a devoção a São Judas Tadeu como padroeiro das causas impossíveis e, posteriormente, padroeiro também dos hospitais. Para concluir, gostaria de deixar duas ideias. Dos apóstolos, fundamento de nossa fé, juntamente com os profetas e Jesus, resta-nos a missão de hoje, em dias atuais, como discípulos, tornar-nos apóstolos de um reino na sua dimensão social, na sua dimensão da justiça, da paz e do bem, em tempos de pandemia e em tempos de eleições que se aproximam. De São Judas Tadeu, aprendamos que nenhuma causa é impossível, depende da nossa fé e de nossa perseverança. Então, distante desse tempo, mas apóstolos atuais, discípulos de Jesus, sejamos propagadores da paz e do bem e da justiça social. Amém.